Eu nunca imaginei que a minha vida pudesse mudar de forma tão brusca, mas tudo começou numa noite comum, voltando do trabalho. Eu estava exausto. O plantão no hospital tinha sido longo, cheio de pacientes em estado crítico, famílias desesperadas e aquela sensação de impotência que a gente carrega quando percebe que nem sempre pode salvar alguém. Tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho quente e dormir. Foi então que eu vi um pequeno embrulho no meio da calçada, bem na esquina da minha rua. No começo, achei que fosse apenas lixo, mas quando cheguei mais perto, percebi que havia algo estranho. O pacote estava fechado com cuidado e tinha meu nome escrito na embalagem. Meu nome. Sem remetente, sem endereço, apenas para você, Rafael. Senti um arrepio. Quem poderia ter deixado aquilo ali? Olhei em volta, mas a rua estava deserta. Então, movido pela curiosidade, peguei o embrulho e levei para dentro de casa. Na cozinha, abri o pacote com cuidado. Dentro, envolto em um pano vermelho, encontrei um objeto que parecia saído de outra época. Um cronômetro. Ele tinha uma estrutura de metal enferrujado, botões gastos pelo tempo, mas o visor era digital, iluminado em verde. Assim que o liguei, um número apareceu. 168 2.002. 168 horas. 7 dias. Pensei que fosse algum tipo de relógio velho, talvez um contador de treino esportivo. Mas quando deixei o cronômetro sobre a mesa e fui tomar banho, algo me chamou a atenção. Ao voltar, percebi que o visor tinha mudado. Agora mostrava 167, 2.59, 2.12. O tempo estava correndo. Tentei apertar os botões, mas nada acontecia. Não havia como pausar, reiniciar ou sequer desligar. Era como se estivesse preso a uma contagem inevitável. Naquela noite, deixei o cronômetro no criado mudo, ao lado da cama. Tentei ignorar, mas acordei de um pesadelo terrível. Sonhei com um corredor escuro, cheio de relógios quebrados, todos girando sem parar. No final do corredor, havia uma sombra imóvel. Ela segurava o mesmo cronômetro. E o mostrador brilhava no escuro. E então, ela sussurrou meu nome. Acordei com o coração disparado, suando frio. E ao olhar para o cronômetro real, vi que ele seguia a contagem. 166, 2.47, 2.39. Naquele momento, uma certeza estranha se instalou dentro de mim. Aquele tempo não era apenas um número. Era o meu tempo. Nos dias seguintes, a presença daquele cronômetro começou a me sufocar. Eu não conseguia me concentrar em nada. No hospital, enquanto cuidava dos pacientes, o número sempre voltava à minha mente. Cada segundo que passava parecia mais pesado do que o anterior. Eu sentia que estava sendo observado. Contei para alguns colegas sobre o objeto. Eles riram, dizendo que provavelmente era uma brincadeira de mau gosto ou algum tipo de aparelho de treino. Mas ninguém soube explicar como ele funcionava sem bateria aparente, sem fio, sem nada que o alimentasse. Era como se tivesse vida própria. Na terceira noite, o cronômetro me mostrou algo ainda pior. Eu tinha adormecido no sofá, a televisão ligada no mudo, quando fui acordado por um bip agudo, vindo da mesa de centro. O visor piscava e, junto com a contagem, apareceu uma mensagem. Uma palavra apenas. Fuja. Meu corpo gelou. Fuja de quê? De quem? Corri até a janela e olhei a rua. Tudo parecia normal, mas a sensação era de que algo se aproximava. O ar parecia mais denso, mais pesado. Fechei a cortina e fiquei sentado ali, encarando aquele visor, esperando alguma explicação. Mas nenhuma veio. Apenas a contagem, cada vez menor. Na manhã seguinte, decidi testar. Peguei o cronômetro e o levei comigo até o hospital.
No meio do expediente, deixei-o sobre a mesa da sala de descanso. Mas, quando voltei, o cronômetro estava de novo na minha mochila, como se nunca tivesse saído de lá. Ninguém havia mexido nas minhas coisas. Era impossível, mas era real. Naquela noite, voltei a sonhar com a sombra. Só que dessa vez, ela não estava mais no final do corredor. Ela estava bem atrás de mim. Eu acordei com um sussurro no ouvido. Seu tempo está acabando. E quando olhei para o cronômetro, faltavam apenas 121 horas. O peso daquela contagem estava me destruindo. Eu mal dormia, mal comia. Sentia que cada segundo era roubado da minha vida. E o pior era a sensação de que ninguém acreditava em mim. Eu estava sozinho. Foi então que decidi procurar respostas. Pesquisei em fóruns obscuros da internet e, para minha surpresa, encontrei relatos de outras pessoas que também haviam recebido cronômetros misteriosos. Todos falavam da mesma coisa: a contagem, os sonhos com sombras e o aviso de que o tempo estava acabando. E em todos os relatos, ninguém passava do zero. Alguns diziam que quando o cronômetro chegava ao fim, a pessoa simplesmente morria sem explicação. Outros falavam de acidentes, assassinatos ou até mesmo desaparecimentos. Era como se aquele objeto fosse um aviso inevitável, uma sentença. Eu não queria acreditar, mas o medo já havia se instalado em mim. Cada tique invisível, cada segundo que sumia era um lembrete de que minha vida tinha prazo de validade. Eu me tornei paranoico. Passei a olhar para trás o tempo todo, trancar as portas, evitar sair à noite, mas nada disso adiantava. O cronômetro estava comigo em todos os lugares. Era impossível se livrar dele. Na madrugada do 5º dia, acordei novamente com o bip, mas dessa vez a mensagem era clara. O visor mostrava: prepare-se. Olhei para a contagem, apenas 48 horas, 2 dias. O desespero tomou conta. Comecei a questionar tudo. Havia alguma forma de enganar o tempo? De escapar do destino? Talvez se eu destruísse o cronômetro? Peguei um martelo e o esmaguei contra o chão. O visor rachou, a carcaça se partiu. Mas, segundos depois, ele voltou a se recompor diante dos meus olhos, perfeito, como se nada tivesse acontecido. E então, pela primeira vez, o cronômetro apitou sozinho. Um som longo e grave, como um funeral. Na tela surgiu uma frase que congelou meu sangue. Não adianta lutar. As últimas 24 horas foram as piores da minha vida. Eu já não tinha mais dúvidas, aquilo era real. E estava chegando ao fim. Passei o dia trancado em casa, olhando para o cronômetro sobre a mesa. Cada hora que passava era uma tortura. O medo se tornou tão sufocante que eu mal conseguia respirar. Liguei para minha família, para alguns amigos, mas não tive coragem de contar a verdade. Apenas disse que os amava, que precisava que soubessem disso. Às 23 horas da última noite, faltava apenas 1 hora. O cronômetro brilhava intensamente, como se estivesse vivo, pulsando. Então, ouvi novamente a voz. Mas dessa vez, não era em sonho. Era real. Uma voz baixa, grave, que ecoava pelo meu quarto. Está na hora. A sombra que eu via nos pesadelos agora estava diante de mim. Alta, encapuzada, com olhos que pareciam buracos negros. Ela caminhou devagar até a mesa, pegou o cronômetro e me mostrou a tela. Restavam apenas 60 segundos. Eu tentei fugir, mas minhas pernas não obedeciam. Era como se o próprio ar tivesse me aprisionado. Cada segundo era um martelo batendo dentro do meu peito. 59, 58, 57. O quarto inteiro parecia tremer. As paredes rangiam, a lâmpada piscava, e eu, impotente, só podia assistir aquele número cair. 10, 9, 8. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não queria que fosse o fim. Ainda havia tanto que eu não tinha vivido. 3, 2, 1.
E então, silêncio. O visor apagou. A sombra se inclinou sobre mim e sussurrou: seu tempo acabou. Na manhã seguinte, o corpo foi encontrado caído no quarto, ao lado do estranho cronômetro, silencioso e imóvel, como se estivesse cumprido sua função. Ninguém conseguiu explicar de onde aquele objeto viera ou quem havia enviado aquele pacote. Se você está ouvindo essa história, talvez o próximo embrulho já esteja a caminho. Cuidado! Talvez o próximo nome escrito seja o seu.